Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais um sábado para adorar o Senhor juntos. Então, antes de mais nada, eu te convido a você pegar o seu celular e mandar esse link dessa live para pelo menos 10 pessoas. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, as pessoas precisam de uma palavra de esperança, de fé, de sabedoria, e você pode oferecer isso a elas. Então pega esse link, manda para essas pessoas, que Deus vai usar você para levar salvação, alegria e vida para essas pessoas. Então coloca aí pelo menos 10 pessoas, manda esse link. E antes de mais nada, eu quero ler um versículo com você que está lá em João, capítulo 8, no versículo 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse versículo não diz que quem seguirá o Senhor não estará no meio das trevas, mas vai andar pela luz. Se nós analisarmos esses dias que a gente tem vivido, nós temos vivido dias de trevas, de tristeza, de dificuldade, mas aqueles que seguem a Jesus, que olham para Jesus, esses têm a luz da vida como guia. Então eu quero te convidar a nessa noite você declarar que você vai seguir a Jesus. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do tempo que a gente tem vivido, você vai seguir a Jesus. Então feche os seus olhos no seu lugar e faça uma oração aí na sua casa. Declare que você vai seguir ao Senhor, independente da situação. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, primeiro porque nós te amamos, porque nós cremos no Senhor e nós sabemos a importância de estarmos rendidos aos seus pés. Por isso, Deus, nessa noite, como igreja, nós declaramos que nós vamos seguir ao Senhor, independente dos nossos problemas, da situação difícil que nós estamos vivendo. Porque assim como a sua palavra diz, aqueles que te seguem nunca andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Então nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesse tempo, transforme as nossas vidas e nos dê a esperança, a paz que excede todo entendimento e a força que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor aí na sua casa. O Senhor, Ele está te alcançando agora. Na minha vida só tem um Senhor. Outro igual não há, dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há, dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Declare mais uma vez. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer.
conhecer, e o meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer, e o meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, e com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Declare isso. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer, e o meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Nós queremos mais Jesus, e o meu interior persegue o seu. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Então declare: te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Senhor, nós declaramos que nós não deixaremos de seguir ao Senhor, nós não te abandonaremos, nós não deixaremos de estar aqui rendidos aos seus pés, porque aqui é o nosso lugar. Nós não deixaremos de te seguir, porque nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua presença nas nossas vidas, e nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, transforme o que precisa ser transformado nos nossos corações, muda as nossas mentes, transforma as nossas vidas, porque nós precisamos aprender mais sobre quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Som. Graça e paz, juventude do avivamento. Eu falei isso porque tem um conservo meu aqui que falou que falar graça e paz, juventude do avivamento é coisa de velho. A gente vai ter que bolar um novo graça e paz, então. Vai, salve, salve juventude, salve jovem, salve gadita, salve
O que é, Lucas Silva? Você deu uma ideia aí, mas não entendi sua ideia. Mas vamos lá. Deus tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o seu coração está radiante para voltar novamente a adorar em meio à igreja, a ter comunhão com seus irmãos. É algo que meu coração está muito alegre nessa noite, porque eu sei que amanhã nós poderemos novamente nos reunir, amém? Vamos meditar numa palavra, está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35. Abra sua Bíblia aí, Lucas 14, de 25 a 35. Acompanhem comigo. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se a ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois, se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra mim com 20.000? Se alguém for capaz, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. É uma palavra bastante pesada a respeito de como nós precisamos nos envolver no discipulado com Jesus. No título da minha Bíblia fala o preço do discipulado. Se você pensa que é fácil ser discípulo de Jesus, eu digo para você que não é. Olha, eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades do Brasil. Mas falando de Hortolândia ainda, é uma cidade que eu vi meus pais comentarem semana passada o quanto Hortolândia evoluiu, o quanto Hortolândia cresceu, o quanto Hortolândia avançou mediante a região metropolitana aqui de Campinas. E está se tornando, mas está se tornando ainda mais uma cidade muito bonita, uma cidade que está avançando para todos os lados, modernizando, as construções cada vez maiores em Hortolândia. Mas tem um bairro aqui em Hortolândia que chama Parque Gabriel. Se você é de Hortolândia, você já está sincronizando aí as imagens do Parque Gabriel. É um bairro a qual tem construções, começaram algumas construções bastante modernas, com hotéis, com prédios comerciais. Só que, fica perto inclusive da Câmara Municipal aqui de Hortolândia, só que alguns desses prédios, eles pararam pela metade. Eles começaram a construir aqueles prédios há alguns anos atrás, e aqueles prédios não foram finalizados. E o que aconteceu, como toda e qualquer metrópole acontece? Um prédio que não é terminado, finalizado, e é abandonado, outras pessoas entram e invadem, depredam aqueles prédios. E você vê que poderia se tornar um dos prédios mais bonitos de Hortolândia, mas hoje é um prédio depredado, é um prédio invadido, tem gatonete lá, você já vê que as pessoas invadiram, estão morando lá dentro, colocando fiação, né, para levar energia lá para dentro.
E a história, e esse conto que eu acabei de falar a respeito de Jesus falando para os seus discípulos sobre o preço do discipulado, Jesus conta que uma pessoa que vai construir um prédio, antes ele senta e analisa se tem dinheiro suficiente para chegar até o fim. É uma vergonha para qualquer ser humano começar uma empreitada, começar uma construção, começar um projeto na sua vida e por vezes deixar pela metade, não ir até o fim. Quantos e quantos jovens eu já vi, eu já acompanhei, que começaram um projeto de mudança para uma vida cristã verdadeira, mas que não foram até o fim. Quantos jovens abandonaram os caminhos do Senhor, começaram, se converteram, foram para o encontro, mas hoje não está mais entre nós. Eles não estão mais entre nós. Eu estava conversando com um discípulo semana retrasada, e eu falei para ele, pensa, chuta um número de quantos discípulos você imagina que eu e a Ivy já mandamos para o encontro. E aí eu faço essa pergunta talvez para você que já é líder, ou para você que já passou pelo encontro com Deus, é discípulo. Quantas pessoas você imagina que a igreja já enviou para um encontro com Deus e que não estão mais entre nós? Eu não tenho essa conta. Eu falei para o meu discípulo, eu não tenho essa conta. Mas eu imagino que nesses mais de, talvez 17 anos de ministério, eu já tenha mandado, eu e a Ivy juntos já tenhamos mandado mais de 300, talvez 400 pessoas para o encontro com Deus. Pessoas que se propuseram a começar um projeto de mudança, de transformação, mas quantos deles estão entre nós? E é triste esse relatório de que muitos começam o processo de transformação, o projeto de Deus, mas não levam esse projeto até o fim. Irmãos, imagina se um construtor sonhasse com um prédio e no dia seguinte ele já tinha funcionários, ele já tinha alguns materiais, ele simplesmente reunia a equipe dele e falava, olha, a partir de agora a gente vai sair daqui, vai construir um prédio. Já vai lá, pega seus equipamentos, pega o material, começa a construção agora. E aí eles com afinco, com entusiasmo, com talento, né? A equipe desse empreiteiro era uma equipe bastante talentosa, e ele tinha dinheiro, eles foram lá e começaram a construção desse prédio. É serrote para um lado, é martelada para o outro, é grua que se levanta, é andaime que se coloca e começa a trazer mais material e começa a construir uma parede, começa a colocar fiação, começa a colocar cano. E de repente, depois de algumas semanas de trabalho, aquele dono de empreiteira chega lá e olha aquela construção e começa a ver escada dando em nada, parede que não é finalizada, sacada que não tem acesso, banheiro que não tem encanamento. O que faltou para esse construtor? Se ele tinha grana, se ele tinha equipe talentosa, se ele tinha disposição e vontade. Sabe o que faltou? Planejamento. Você não começa a construir algo do nada sem planejar. E na vida de muito jovem, por que muito jovem começa projeto e não dá certo? Hein? Você já se perguntou? Pensa em um projeto que você começou na sua vida e você não foi até o fim. Eu sei que muitos aqui já começaram vários projetos. Talvez para começar um novo idioma, para cursar uma faculdade, um curso novo, um novo emprego, uma nova profissão, ou até mesmo uma construção, porque muitos dos projetos não dão certo. Eu diria que o principal motivo para um projeto não dar certo é a falta de planejamento. Repita aí na sua casa, falta de planejamento. Uma pessoa, quando ela se converte, muitas vezes, ela é pega de supetão. Ela é pega de surpresa. Ela não entende bem o que é viver uma vida de um verdadeiro cristão, de uma vida verdadeira, de um cristianismo verdadeiro. Ela não sabe o que vai ter que mudar, ser transformado na vida dela, as escolhas que ela vai ter que fazer, e ela não se planeja.
com o afinco de se tornar um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí, qualquer dificuldade, essa pessoa vai embora. Não tem planejamento, não tem estrutura, não tem alicerce, não consegue construir uma vida cristã sólida, porque os alicerces não estão sólidos. É muito diferente, meu irmão, você ter um projeto e você ter uma meta. Sabe a diferença de uma meta e um projeto? Uma meta é a visão de onde você quer chegar. A meta é você ter um prédio seguro, é você ter uma casa bonita, é você ter uma fachada imponente, é você ter 7 andares, é você ter um amplo estacionamento. Isso é uma meta. Agora, um projeto é como você vai chegar nessa meta. A vida cristã, ela também é feita por projetos. A vida de um jovem verdadeiramente cristão, ela é amparada por projetos. Eu cheguei até onde eu estou hoje, nessas caminhadas, eu falei de 17 anos de ministério, mas eu tenho já 21 anos de Igreja Batista Vida Nova. E nesses 21 anos, meu irmão, eu errei. Com certeza eu errei. Eu errei em muitas decisões, eu errei em muitos cenários, mas eu construí um alicerce na minha vida. Eu construí um planejamento para eu chegar aonde eu estou hoje. Para eu ter uma família sólida, consolidada, para ter uma família abençoada, para eu ter uma casa, para eu ter um carro, para eu ter um emprego, para eu ter um ministério. Existe um projeto de vida. Não ignore os projetos. É importante você sonhar. Assim como essa parábola que eu contei de um empreendedor que sonhou à noite com um prédio e já começou a construir no outro sem planejamento. Não é errado você sonhar. Mas é errado você não ter um planejamento para chegar aonde você quer chegar. As chances de dar errado são altíssimas. A chance de um cristão deixar os caminhos do Senhor são muito grandes. Nossa luta não é só contra a carne, meu irmão. Se fosse só contra a carne, que já é difícil, seria mais fácil. Mas a nossa luta também envolve potestades, hostes malignas, espirituais, demônios. Existe uma guerra espiritual que envolve a construção de uma vida cristã. Lá em Provérbios 16, versículo 9, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas o Senhor quem dirige nossos planos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, diz assim: preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a uma determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. A Bíblia não fala que é errado planejar, mas a Bíblia ensina que nós devemos planejar debaixo da autoridade da bênção de Deus. Uma pessoa que não tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, uma pessoa que ainda não se converteu integralmente do seu coração, também planeja e também tem êxito em muitas coisas na sua vida. Mas é diferente, nós que somos crentes, cristãos, nós precisamos colocar os nossos projetos e os nossos planos aos pés do Senhor. Provérbios 16, versículo 3 diz: confie ao Senhor tudo aquilo que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Nós temos o Senhor ao nosso favor. E aí eu vou rapidamente passar por 3 pontos. Como nós teremos sucessos em nossos planos? Primeira coisa, é preciso ter uma aliança verdadeira com o Senhor. É impossível você falar que confia no Senhor, que você coloca seus planos no Senhor, se você não tem uma aliança verdadeira com o Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 4 diz: se alguém me segue e ama pai e mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
O Senhor não está falando que a gente não tem que amar o nosso pai ou a nossa mãe. O Senhor não está falando que nós não podemos amar a nossa esposa, não podemos amar o marido, não podemos amar os filhos. Não é isso que a palavra do Senhor fala. Mas a palavra fala que aquele que ama mais a família do que a ele mesmo, não pode ser chamado de seu discípulo. Por que Jesus falou de família? Porque existe amor maior ou aliança maior do que nós temos com a nossa família? Um pai vai continuar sendo seu pai. Uma mãe sempre será sua mãe. Um irmão vai ser seu irmão para sempre. Gostando ou não gostando dele, ele gostando ou não gostando de você, vai continuar sendo seu irmão. A sua esposa tem aliança maior do que aliança de casamento? Não aliança física, mas aliança entre o homem e a mulher. Pois Jesus fala que a aliança que nós devemos ter com Ele tem que ser maior do que tudo isso. A aliança com Jesus tem que ser maior do que com todas as coisas. Você tem que ter uma causa maior para seguir um projeto até o fim. Se você não tiver realmente uma motivação para chegar até o fim de um projeto, obviamente que você vai abandonar na primeira dificuldade, irmão. Na primeira dificuldade você vai abandonar esse projeto. Você precisa ser um discípulo que ama Jesus acima de todas as coisas. Para você chegar até o final desse projeto, você precisa amar Jesus acima do seu conforto, dos seus interesses, dos seus planos, dos seus projetos. Amar o Senhor é a primeira coisa que nós devemos ter para ter um projeto de vida com êxito. Amém? Segunda coisa, nós devemos nos preparar para as adversidades. Vai ter adversidade no meio do caminho? Vai. Estamos passando por uma dificuldade? Estamos. A igreja do Senhor tem passado por uma adversidade muito grande nos últimos dias, nos últimos meses. Sim, nós estamos. Mas nós precisamos estar preparados para a adversidade. Lucas 14, 27 diz assim: e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. O versículo 33 de Lucas 14 também fala assim: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Ser discípulo é carregar a cruz. Ser discípulo é se planejar muitas vezes, ou se preparar muitas vezes para a adversidade. Jesus, ele sabia que ele ia passar pela cruz. Ele queria passar pela cruz, irmão? Fala a verdade. Hein, brother? Jesus queria passar pela cruz? Com certeza não. A Bíblia é clara nisso. Se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas ele estava se preparado para essa adversidade. Você está preparado para carregar a sua cruz? Você está preparado, irmão, para se sacrificar? Você está preparado para abrir mão de tudo para ser um discípulo de Jesus? Pois é isso que Jesus fala. Se você não abrir mão de tudo que possui, não pode se tornar o meu discípulo. Um projeto falha muitas vezes, porque nós não estamos preparados para a crise. Talvez nesses prédios aí que eu comentei do Parque Gabriel aqui em Hortolândia, eles não foram até o fim, porque não se planejaram em questão de dinheiro, em questão de investimento. Projetos eles atrasam por conta de adversidades de tempo, tempestade. Eu estou com uma obra lá em casa. Você que não foi em casa ainda, está convidado, pode ir em casa, daqui algumas semanas a minha obra vai tá pronta lá. Eu falei, o Lucas Silva sempre achou que eu tinha uma piscina em casa. Aí eu falei, não tenho ainda, Lucas, mas um dia eu vou ter. Então eu estou com uma obra lá em casa, mas não é piscina ainda. Então não adianta se empolgar não, porque eu conheço
quem vai ter piscina daqui uns dias, irmãos. Eu não vou falar não, mas eu conheço uma pessoa que vai ter uma piscina para a gente ir daqui uns dias. Será que a gente vai? Hein, Rodrigo? Vai, né? Irmãos, obras, imagina se eu não tivesse planejado minha obra lá em casa, e se eu não tivesse dinheiro para comprar tinta, e minha casa iria ficar no reboco, porque eu tive que tirar todo o reboco, a tinta da parede lá do muro de casa. Ela iria ficar mais feia do que ela estava antes. E é assim com a minha e com a sua vida. Se você se declara um cristão, mas não está preparado para enfrentar as adversidades, as crises, você corre o risco de se tornar um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem mais feio por dentro de alma do que antes de conhecer a Cristo, sabia? Há palavras aqui nesse livro que embasam essa afirmativa que eu falei. Se uma pessoa começa um projeto de vida com Deus e não vai até o fim, abandona e se desvia, corre o risco de ter 7 vezes mais problemas. 7 vezes mais adversários na sua vida. Misericórdia, fala misericórdia, irmãos. Nós precisamos estar preparados para renunciar. Nós precisamos estar preparados para nos humilharmos, se for preciso, mas para levar esse projeto de vida cristã até o fim. Fala aí com você, feche seus olhos onde você estiver. Fala assim com Deus: Deus, me ajude a levar o projeto de vida cristã até o fim. Até meu último dia de vida, até meu último fôlego de vida, que eu seja verdadeiramente um filho teu, um servo teu. Amém? E a terceira e última coisa que nós precisamos ter para chegar com o projeto até o fim é sermos perseverantes. Repita comigo aí: perseverança. A perseverança, meu irmão, você ganha esse selo, você ganha essa medalha de ser alguém perseverante quando você enfrenta crise, quando você enfrenta dificuldades. Se você pensa em alguém perseverante, essa pessoa, você pensou que ela é perseverante porque você sabe que ela enfrentou crises e ela enfrentou dificuldades. Lá em Lucas, que eu li com vocês, Lucas 14, fala assim: ou que que rei queria uma guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar 20.000 que vem contra ele. Se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Às vezes parece pouco provável uma situação na sua vida que você vai ter vitória. Às vezes vem crises, vem tempestades na nossa vida, que a gente às vezes deita, coloca a cabeça no travesseiro e se prepara para a derrota. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ter sabedoria até mesmo em lidar com a derrota. Se um rei sabe que não vai vencer a guerra, irmão, ele vai lá e negocia com o outro lado, e no final se sai bem. Deus nos dá sabedoria. A perseverança, muitas vezes, ela é unida com a sabedoria. É impossível, muitas vezes, nós sermos perseverantes, se não houver sabedoria. A sabedoria nos ajuda a viver e enfrentar as dificuldades, nos ajuda a sermos perseverantes, pois é essa a palavra que eu tenho para a sua noite, irmão, pois é essa a palavra que Deus tem para a sua noite, que você persevere. Está difícil? Está difícil. Às vezes parece pouco provável ter vitória lá no final, às vezes parece, mas Deus está contigo. Amém?
Deus está contigo. Persevere, não desista, seja um jovem diferente. Se eu tivesse desistido, irmão, de toda a dificuldade que eu já passei nesses anos de vida cristã, certamente eu não estaria aqui ministrando hoje. Se eu não tivesse perseverado, mesmo quando eu errei, mesmo quando eu falhei, mesmo quando eu sabia que não poderia vencer aquela guerra, eu perseverei. Você precisa perseverar. Quantos jovens não perseveram? Quantos jovens começam essa carreira cristã e não dão em nada lá no final? Irmão, ex-crente, é a pior pessoa para você ministrar. Uma pessoa que creu, uma pessoa que viveu, uma pessoa que testemunhou e que hoje não vive mais, não testemunha mais, é a pior pessoa para ministrar, é a pior pessoa para colocar uma semente de vida no seu coração. Sabe por quê? Porque ela se torna um inimigo de Cristo, ela se torna um inimigo da palavra, um inimigo da igreja. As pessoas que abandonam um projeto têm justificativa para tudo. Falam que a culpa é da igreja, a culpa é do líder, a culpa é da família, a culpa é da falta de dinheiro. Quando no final, a culpa era dela, por ela não ter perseverado, por ela não ter preparado para a adversidade, por ela não ter uma aliança verdadeira com Cristo. Tudo isso pode ser resolvido por uma decisão. Tenha um projeto de vida cristã, irmãos. Não deixe essa pandemia te derrubar. Não deixe a falta de comunhão com seus irmãos te tirarem do foco de ser um servo verdadeiro do Senhor. Não permita que nem mesmo um projeto de lei, um decreto, te afaste do Senhor. Deus tem sonhos e projetos para a sua vida. Você quer viver esses sonhos e projetos? Você quer conquistar tudo aquilo que Deus quer que você conquiste? Você quer viver uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida extravagante com o Senhor? Pois essa é a vida que Deus tem para a sua vida. Não desista. Não desista. Amém? Ele me deu, oh, Jesus. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos nos cais.
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só temos você, Pai. Palavra de Pra onde vida irei declarar? eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra Pra onde de iremos, vida Pai? eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrar meu ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrar vencer com você, ser com você, ser com você, ser com você. Feche seus olhos. Se você pode, coloca a mão no seu coração. Abra seu coração ao Senhor. Seja íntegro de coração ao Senhor. Você não precisa ser o jovem mais perfeito da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Você precisa ter o coração íntegro aos pés do Senhor. Converse com Deus, fala: Deus, eu apresento as minhas dificuldades, as minhas limitações, pois é quando nós reconhecemos fracos aí que o Senhor nos faz forte. O Senhor, Ele veio para os doentes, Ele não veio para aqueles que se acham sãos, mas Ele veio para os doentes e para os fracos. Declara ao Senhor que você precisa dEle, que você anseia por Ele, que Ele não permita que você desista. Declara ao Senhor: Deus, não permita que eu desista, que eu não finalize esse projeto de viver para Cristo e morrer para Cristo. Não permita que eu comece um projeto na minha vida e não finalize o projeto mais importante da minha vida, que é viver verdadeiramente ao Senhor e para o Senhor, Deus. Não permita que nenhum jovem desista, Senhor. Dê força, dê unção, dê sabedoria para enfrentar as adversidades, dê sabedoria para fazer planos e projetos aos pés da cruz. Senhor Deus, talvez algum jovem que está ouvindo agora estava pronto a desistir, achando que não vale a pena viver uma vida aos teus pés, mas eu digo que vale a pena, irmãos. Deixa Deus colocar fé e esperança no seu coração, irmão. Não desista, persevere, acredite. Existe uma vida extravagante, extraordinária, abundante para você, jovem. Deus tem um projeto grandioso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não desista, não desista, persevere.
Amém? Amém. Os sonhos e os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. Talvez você se ache um sonhador. Talvez você tenha sonhos extraordinários, como eu sempre tive. Eu fui sempre um jovem muito sonhador. Mas Deus é capaz de levar você além. Assim como Deus tem me levado muito além do que aquilo que eu planejei para a minha vida, que eu sonhei que um dia eu poderia ter na minha vida. As circunstâncias não permitiam que eu sonhasse o que eu vivo hoje. As minhas crenças limitantes não permitiam que eu pudesse enxergar a minha vida do jeito que ela é hoje, porque eu tinha muita limitação. Mas eu decidi me jogar aos pés da cruz. Aos 15 anos eu decidi confiar cegamente no Senhor, abrindo mão de tanta coisa na minha vida e na minha juventude, para viver os sonhos e projetos de Deus. Pois nós temos um Deus que recompensa. Esse mesmo Deus que me recompensa até hoje, mesmo eu não merecendo, Senhor, é um Deus que vai recompensá-lo também. Amém? Antes de nós encerrarmos, eu quero ler uns salmos com vocês. Salmo 50, versículo 7 ao versículo 15, diz assim: Ó meu povo, ouça o que direi. Essas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques. Eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros e bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão. Cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflições, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Todos aqueles que são fiéis ao Senhor podem clamar ao Senhor em tempos de aflição, como nós estamos vivendo hoje. E Deus, Ele garante através dessa palavra que Ele vai nos livrar, e nós daremos glórias a Ele. Está passando por dificuldade financeira, irmão? Eu tenho certeza que se você continuar sendo fiéis aos teus votos, sejam fiéis aos teus votos, e Ele vai te livrar, e você dará glórias a Deus. Deus não precisa do meu dinheiro ou do teu dinheiro, Deus é dono de tudo. Esse salmo, ele diz isso, que Ele é dono de tudo, de todo o ouro, de toda a prata, de todos os animais. Não há sacrifício que nós possamos dar ao Senhor por conta de uma necessidade dEle, mas sim, é o retorno da nossa gratidão ao Senhor. Seja uma pessoa grata, confie no Senhor, o seu coração, inclusive as suas finanças. Está aparecendo aí embaixo os dados para você poder, com gratidão, ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor. E eu tenho certeza que você dará testemunho de vitória nesse tempo de aflição. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza disso. Amém? Enquanto nós estivermos louvando, adorando o Senhor com essa última música, faça um voto ao Senhor. Se você não está preparado hoje para dar, amanhã nós teremos a alegria de nos reunir pessoalmente. E com mais alegria ainda, você vai poder contribuir com a obra do Senhor, com o coração grato. Amém? Nós iremos finalizar com um louvor. Muito obrigado por perseverar até aqui, jovem. Muito obrigado por estar conectado a essa live, porque isso é um fruto de um jovem que vai conquistar os planos e os projetos do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Aí na sua casa, aproveita esse momento que você está entregando a tua oferta. Aproveita nesse momento que você está adorando já. Entregue o teu melhor com muita alegria. Eu creio na palavra liberada sobre a sua vida nessa noite. Nós somos a geração que será avivada em meio a tempos difíceis. Se você crê aí, diga amém. Dê um glória a Deus na sua casa. Declare isso. Pai, nós oramos por despertamento, por quebrantamento em nossa geração. Pai, nós clamamos por arrependimento, por avivamento em nossa nação. Que o teu fogo nos consuma, Santo Espírito de Deus, e a sua vida nos preencha, Santo Espírito de Deus, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino. Obrigado, Jesus. Nós aguardamos o teu reino, Pai. Nós já vivemos isso. Declare isso. Pai, nós oramos por despertamento, por quebrantamento em nossa geração. Pai, nós clamamos por arrependimento, por avivamento em nossa nação. Que o teu fogo nos consuma, Santo Espírito de Deus, e a sua vida nos preencha, Santo Espírito, declare, de Deus, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, justiça, paz e amor.
como no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha, Pai, o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sem combinar nada com o Fabrício, meu irmão. Essa semana meditando. E nós nascemos para esse tempo difícil, viu, Fá? Nós nascemos para esse tempo difícil. A nossa geração nasceu para esse tempo difícil. E sabe, eu meditando, sabe por quê? Gerações foram formadas em tempos difíceis. E sabe o que aconteceram com elas? Elas ficaram mais fortes. Então a nossa geração, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, é porque nós realmente viveremos e nós nascemos para esse avivamento. Celebre por isso, celebre por essa palavra. Nesse tempo difícil nós crescemos. Amanhã nós estamos de volta, graças a Deus. Sábado que vem nós estamos aqui, presencialmente com todos vocês, graças a Deus. Nós estamos sendo forjados. Sabe por quê? O lugar para onde nós vamos não é um lugar para fraco. Tá ligado? Abençoado. Tá ligado? Juventude do avivamento. O lugar para onde nós vamos é para os fortes. São para aqueles que realmente foram forjados. Fecha os seus olhos aí na tua casa. Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que nós estivemos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, porque nós sabemos que o Senhor está nos forjando. Obrigado por isso tudo que nós estamos vivendo. Obrigado por todas as decisões que o mundo tomou, Pai querido, em relação a nós, cristãos. Porque o que prevalece é a Tua palavra, nenhuma decisão do mundo, Senhor. Sabemos que os tempos são difíceis, mas é o Senhor que permanece e prevalece em meio a esse tempo. Portanto, Senhor, nós permaneceremos aqui aguardando o Teu avivamento. Nós permaneceremos aqui aguardando a Tua volta. Nós celebraremos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. A Tua igreja é essa, Pai querido, que celebra ao Senhor. É essa que está aí aguardando a volta dos cultos. É essa que está aguardando, Pai querido, a Tua volta, Pai. Essa é a Tua igreja. Nós voltaremos, Pai querido, se for da Tua vontade fazer as lives, se for a Tua vontade. Mas se for a Tua vontade, Senhor, nós continuaremos sim, celebrando e adorando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe, te dê uma noite sobrenatural. Você é forte. Se tem alguém aí do seu lado, fala: você é forte. Você é forte. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amanhã, tá bom? Às 18 horas, não deixe de estar aqui com a tua igreja. Manda um beijo lá, Mitch. Um beijo pra você. Deus te abençoe. Pastor que termina a live assim, né? Quem assistiu a live a semana inteira